Olá, eu me chamo Evelyn Santos e neste vídeo eu estarei apresentando o tema o entendimento do perdão e os impactos positivos no estado psicológico. O objetivo deste vídeo é esclarecer o que é o perdão, desconstruindo ideias místicas e errôneas a respeito deste assunto, o que muitas vezes é o que impede o fortalecimento do exercício do perdão, e também apontar quais os efeitos benéficos para a mente e, consequentemente, para a estrutura física daquele que decide perdoar. Nós somos seres relacionais e é através das relações, das interações humanas que nós nos desenvolvemos, crescemos. São nas bases das relações que a nossa identidade ela é constituída, a nossa personalidade, o nosso caráter é formado. É na relação que nós construímos o sentido, o propósito da nossa existência. E é através também das relações que são despertadas as emoções, a alegria, o gozo, o prazer na vida, mas também é na relação com o outro em que nós somos feridos, que nós somos machucados, que somos por vezes envergonhados. A relação, ela traz vida, ela traz saúde, mas também a relação ela pode adoecer. Por exemplo, palavras, ações do outro que são capazes de nos tirar a paz, que causam medo, apavoram e pode também fazer com que tenhamos perdas significativas, além de nos fazer perder dentro de nós mesmos. Ofensas, humilhações, causam realmente uma sensação negativa, trazem um rebaixamento do ser, provocam raiva, revolta. É um sentimento que desperta de desrespeito ao que nós temos de grande estima, que é o nosso eu, que é o nosso ego. Ao lidar com situações que provocam este mal-estar, é possível ocasionar o sofrimento psíquico. Por exemplo, ao lembrar-se cada vez de uma situação em que você foi desrespeitado, abatido, ferido, é como se você vivenciasse novamente aquela situação. E aí vai produzindo um caminho psicológico de dor, um ciclo que vai se tornando cada vez mais intenso e vai despertando os piores desejos, né? Dentre eles, o desejo de vingança. Viver neste ciclo de ruminação sobre determinado fato faz com que desenvolva crenças negativas sobre si, sobre o outro, sobre o mundo. Por exemplo, a desconfiança constante, o senso de desvalor, o desamparo, e o resultado disso é uma vida desmotivada, desanimada, gerando ansiedade, depressão, problemas de saúde, como insônia, aumento da pressão arterial, e aí vai desencadeando uma série de danos psicológicos e fisiológicos. Observe então que carregar ofensas, agravos, é carregar raiva, ódio e, por fim, isto vai gerando uma paralisia no próprio existir. Grandes mestres, desde a antiguidade, já alertavam sobre esse perigo e proclamavam sobre o valor do perdão. E dentre tantas falas existentes, nós temos a fala de Jesus, que foi questionado quantas vezes era necessário perdoar durante um dia. E Jesus orientou os seus discípulos a perdoarem 70 vezes 7, ou seja, resultante de 490 vezes por dia. É um tanto de perdão bem considerável, né? E aparentemente assim distante, longe do nosso potencial humano. Mas o conceito que fica é o que a ciência tem comprovado, que perdoar é vida para quem o faz. É como respirar, é saúde. No entanto, muitas pessoas têm dificuldade de aceitar
esta realidade que já tem sido comprovada pela ciência, justamente por desconhecer o significado do perdão, ou tê-lo apenas assim baseado em pensamentos místicos, como se perdoar fosse uma dádiva, fosse um dom e que somente algumas pessoas detêm esta capacidade. Outros imaginam que o perdão é um sentimento que vai brotar do dia para a noite. Outros entendem que perdoar é sinônimo de fraqueza. Porém, essas ideias estão sendo desconstruídas pela ciência. Uma delas é a psicologia positiva, provando que o perdão é uma decisão e que sim, é um processo, faz parte de um processo. Para quem está realmente decidido a viver e ter prazer na existência, quem faz a opção de realmente ser feliz. Então, decidir perdoar está entrelaçado a um entendimento sobre o que é perdão e o que não é perdão. E eu vou iniciar aqui falando primeiramente sobre o que não é perdão. Vamos entender isso. Bom, a maioria dos teóricos e pesquisadores sobre perdão, eles concordam o seguinte, que primeiro, perdão não é esquecimento. Esquecimento traduz a ideia de que a memória da ofensa ela foi suprimida da consciência. Bom, ao perdoar, o indivíduo ele não deixa de lembrar da afronta, embora seja possível, ao perdoar, relembrar da situação de modo diferente e menos perturbador. Mas não é amnésia, não é esquecimento. Perdoar também não é fazer vista grossa, né? Isso significa assim, aprovar um comportamento errado, porque aprovando um comportamento errado implicaria numa justificativa para a ofensa, liberando o ofensor da sua responsabilidade. E, diferentemente desta ideia, perdoar não é desistir da justiça. Podemos perdoar, mas ainda assim desejar a justiça. E perdoar também não é desculpar. Este termo desculpar sugere assim que o ofensor ele teve um motivo que justifique ter cometido a afronta ou causado algum dano. Mesmo que haja motivos razoáveis, né, que expliquem a ofensas e que seja relevante de alguma forma, perdoar não é somente entender que não houve intencionalidade. Então, perdoar não isenta o ofensor da culpa. Perdoar também não é negação. Negação se refere a uma indisposição ou incapacidade de perceber que a afronta ocorreu. E fingir que nada aconteceu ou que não se sentiu magoado não é o mesmo que perdoar. Então nós entendemos, baseado nisso, o que não é perdoar. Perdoar não é esquecimento, não é fazer vista grossa, não é somente uma desculpa, não é negação, certo? Então a gente entende isso e a gente aceita que realmente existiu a ofensa. A gente não vai esquecer deste fato. Mas então, o que seria perdoar? Bom, perdão é o entendimento de que nutrir raiva, mágoa, afronta pelo ofensor trazem agravos muito maiores do que a própria ofensa que foi recebida. E segundo Robert Elliott, que foi um dos pioneiros aí na pesquisa sobre o perdão, ele traz para a gente exatamente este conceito de que perdoar é uma atitude moral na qual a pessoa considera abdicar do direito ao ressentimento, julgamento e afetos e comportamentos negativos para com uma pessoa que a ofendeu injustamente. E ao mesmo tempo nutre compaixão, misericórdia e possivelmente o amor para com o outro que a ofendeu. Ou seja, a decisão de perdoar é uma decisão de desprender-se do sofrimento causado e fazer uma escolha assertiva para a sua própria saúde e para o seu próprio equilíbrio. E conforme a psicologia nos prova,
O desejo de vingança é uma característica que faz parte da natureza humana. Porém, a capacidade de perdoar também é uma característica intrínseca da natureza humana. Assim como existe um instinto, digamos assim, para a vingança, também existe em nós um instinto, uma capacidade para o perdão. E nós podemos escolher qual instinto eu quero despertar. É possível desenvolver o perdão a partir deste entendimento sobre o que é o perdão e as implicações sobre o quanto ele pode impactar positivamente a nossa experiência de vida e as nossas relações. E os benefícios, eles são cientificamente comprovados. Olha só, quem perdoa tem menos problemas de saúde, porque tem menos estresse, menos sintomas físicos associados ao estresse, tem uma melhora imediata do sistema cardiovascular, muscular e nervoso, tem maior satisfação com a vida, tem menos chances de se sentir com ódio, raivoso, deprimido, hostil, zangado, neurótico, tem mais chances de ser feliz, mais saudável, mais agradável, tem uma vida mais serena. Agora, quem não perdoa tem sim mais estresse, sofre mais com ansiedade, é propenso à depressão, mais risco para doenças cardíacas, mais tensão muscular, mais hipertensão, índices altos de doenças cardiovasculares e câncer, prejuízo na reação imunológica, mais chances de se sentir com ódio, raivoso, deprimido, hostil, zangado e neurótico. E tem menos chance, então, de ser feliz, saudável, agradável, sereno, porque a ruminação persistente o faz insistir no desejo da vingança. Então, qual é a sua escolha? Qual é a nossa escolha? Lembremos-nos disso, que se a ofensa adoece, o perdão promove a cura. Nós realmente temos a liberdade em perdoar ou não perdoar. Mas não perdoar pode sim nos fazer escravos do ressentimento, da angústia. O perdão, por sua vez, nos faz livre para realmente nos desapegarmos das dores, levando-nos a uma vida de superação e também a um recomeço. Seligman, um dos precursores da psicologia positiva, ele defende que é possível aumentar o nosso próprio bem-estar, mesmo em situações adversas, mas isso depende como que nós estamos lidando, escolhemos lidar com o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Como nós nos relacionamos com esses três estados da existência. E um bom relacionamento com o passado, principalmente, não é ficando preso a ele, mas é realmente exercitando o perdão, onde nós cortamos a corda, as cordas que nos prende negativamente ao passado, e assim nós abrimos caminhos para desfrutar do presente e temos então força, vigor para sonhar com o futuro. Decidir perdoar é decidir crescer, é decidir optar pela saúde, é decidir pela autonomia, pelo equilíbrio e pela paz. Por isso, eu te aconselho, pratique a melhor decisão, exerça o perdão. Um abraço a todos vocês.